Querida igreja, bom dia. Um sábado de muitas bênçãos sobre a tua vida em nome de Jesus. Que bom que você está na casa do Senhor. Que bom que aceitou o chamado do Espírito Santo. Eu acredito que Ele visitou você essa manhã. Você acredita nisso ou não? Porque te fez acordar com vida. E a palavra de Deus diz que todos os dias a misericórdia do Senhor se renova em nossas vidas. Então você hoje teve a bênção de receber a bondade e misericórdia do Senhor. Que o Senhor fale com você. Que bom receber você. Nós vamos abrir a palavra de Deus e permitir que o Senhor fale conosco. Deixa eu perguntar, como sempre no sábado, gosto de fazer essa pergunta: quantos que estão aqui conosco? É uma igreja que recebe sempre muitas pessoas e hoje a igreja está com bastante gente. Quantos estão aqui conosco que não são membros da igreja de Botafogo, mas estão conosco essa manhã? Levanta sua mão para que eu possa conhecer você. Uau! Sejam bem-vindos, muita gente, que legal. Sejam muito bem-vindos. Sei de pessoas aqui de outros países que estão conosco, pessoas que vieram passar momentos no Rio de Janeiro. Seja louvado com a sua presença, Deus seja louvado com a sua presença aqui. Muito bom. Queridos, quero só dar 2 recadinhos rápidos aqui para a gente poder abrir a Bíblia. Primeiro, este ano, no dia 1º de abril, e não é mentira, é verdade, no dia 1º de abril nós vamos fazer o Impacto Esperança, que é aquele projeto já conhecido. Lembra desse projeto? E este ano, no projeto Impacto Esperança, nós distribuiremos o livro, quem sabe? Grande Conflito. Está aqui, ó, na minha mão. Boa notícia, o livro chegou essa semana, amém não? Então já chegou o livro. É uma edição, você lembra do livro missionário que era fininho, né? Agora olha aqui o livro missionário desse ano. Poderoso, amigo. Para quem estudou o Grande Conflito, terminamos ontem, inclusive, aí, parabéns para aqueles que ganharam os presentinhos ontem lá na live. Muito legal para você distribuir, tá? Então, só para avisar para você, para quem quiser adquirir o seu... eu quero adquirir uma caixa, 2 caixas para entregar para o meu condomínio e tal, pode procurar o Gilvan durante a semana aí, que ele já tem disponível para você, tá bom? Só para vocês estarem por dentro. Segundo recado, quero falar sobre esse milagre que aconteceu, que foi do nosso retiro de carnaval. Até essa semana nós não tínhamos lugar para fazer esse retiro, porque os sítios estavam todos lotados, ou estava muito caro, estava muito ruim, não dava para acontecer. E eu e o Fernando Pipo e o Paulinho fizemos propósito de oração e tal. E essa semana eu assisti uma entrevista aí do prefeito falando que vai ser o maior carnaval da história do Rio de Janeiro. Eu falei, misericórdia. Deus seja... Senhor, atue. Está repreendido, né, amigo? Falei, não posso deixar minha igreja aqui. A gente precisa ir para o meio do mato. E aí surgiu essa oportunidade. E assim, está em cima. O Paulinho até falou, pastor, como é que a gente vai fazer um retiro em menos de um mês? Eu não sei, mas Deus vai agir e pessoas vão. Então, se o Senhor Jesus tocar no seu coração para você estar conosco, eu estarei lá sendo um dos oradores. Já preparei os meus temas. Nós vamos trabalhar durante o retiro o tema do batismo do Espírito Santo. Quero trabalhar um retiro muito espiritual. Então quero convidar você. É num hotel fazenda, porque Deus não demora, Ele capricha, né? Um hotel fazenda e tal, um lugar gostoso para você passar aí o seu período de carnaval, tá? Procure o Paulinho. Cadê o Paulinho? Está aqui? Procure o Paulinho e toda a equipe está lá dentro do som e ele vai estar organizando vocês. Pronto. Recados dados para o nosso retiro de carnaval. Lá na tela da recepção tem as informações que vão permanecer lá. Quero convidar você a abrir a Bíblia comigo. E nós vamos estudar o tema de hoje, que foi feito com muita oração. Espero que o Senhor Jesus fale com você mais uma vez. Eu quero começar lendo com você, talvez, 2 dos mais poderosos textos bíblicos. São apenas 2 versículos, mas são 2 versículos, a gente vai começar lendo eles, porque são 2 versículos muito importantes. E que agora, amigos, que nada atrapalhe você ouvir a voz do Senhor. A mensagem de hoje é extremamente importante para a nossa vida. Vamos juntos nessa caminhada. Vamos começar com esse extremamente conhecido, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Você já sabe de cor esse. É um texto extraordinário. 2 Crônicas, capítulo 7,
versículo 14. Posso ler para você? 2 Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Uau! Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Segundo texto, Jeremias, abra aí. Jeremias 33, verso 3. Jeremias 33, verso 3. Conhecido texto, diz assim: diz o Senhor, clame a mim e eu responderei. Vou ler de novo. Clame a mim e eu responderei, e lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Clame a mim. Em outras versões, chame por mim. Amigos, quando eu leio esses dois textos e utilizo os demais vários exemplos que a Bíblia apresenta sobre este assunto, lembro, por exemplo, aqui de Ana. Lembra de Ana? Que foi até o templo e disse que da sua boca não conseguia sair nem palavras. O próprio sacerdote imaginava que ela nem estava orando, que ela estava bêbada. Mas o seu coração estava cheio de clamor. Porque Deus não precisa das minhas palavras. As minhas lágrimas podem ser uma oração. O profundo do meu coração pode ser uma oração. Quando eu leio textos como esse que nós acabamos de ler, eu fico imaginando como que Deus, Ele chama o teu povo para voltar para orar. Por clamar por respostas. Por buscar de maneira poderosa a oração. Amigos, orar é uma ferramenta que Deus deu para os seus filhos, para que pudéssemos viver um pouquinho e chamar o céu para perto de nós. O primeiro texto diz assim: se o meu povo, Deus dando uma condicional extraordinária, dizendo assim: olha, existe uma ferramenta disponível para você, filho. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, a promessa de Deus é: eu ouvirei dos céus. Deus promete que aqueles que de fato se inclinam e buscam o Senhor, encontrarão respostas de Deus. Mas muitas vezes nós olhamos e pensamos assim: eu oro há tanto tempo, Deus não me responde. Quantas vezes já ouvi pessoas falar: pastor, parece que minha oração não passa do teto. Mas você tem orado mesmo? Você tem orado mesmo? Porque tem orações tão vazias saindo do coração dos filhos de Deus nesses últimos dias. Orações tão repetitivas, tão cheias de significado, tentando procurar apenas palavras bonitas para impressionar, mas sem nenhum poder por trás, que parece que às vezes, amigos, falta aquele sentimento de busca, de clamor. Amigos, quando nós olhamos para o chamado de Deus, olha, chame a mim, me clame, eu estou disponível. Deus dizendo: fale comigo. Fale comigo. É Deus olhando para a minha vida, para a tua vida, para a tua casa e falando assim: fale comigo, eu quero ouvir você. Eu tenho saudade da tua voz, da tua oração, do teu clamor. Fale comigo e eu ouvirei a sua prece. Eu consigo imaginar esses textos com essa animação, com esse desejo, com esse clamor de Deus. Está claro? Se você me perguntar assim: pastor, qual foi o maior presente que você ganhou da sua mãe? Eu não sei qual foi o maior presente que a sua mãe te deu. A vida, talvez, claro, né? Mas dos presentes que eu recebi, eu sou muito simples. Minha mãe lutava muito para conseguir educar a mim e meus irmãos. Mas a minha mãe me ensinou a ter uma vida de oração. Minha mãe me ensinou o poder da oração. Eu acho que esse foi com certeza o maior presente que eu recebi. A minha mãe e minha avó são até hoje, né, minha avó é falecida, mas minha mãe até hoje é uma mulher de intercessão. E isso moveu meu coração durante toda a minha vida. Durante muitos momentos eu lembro assim de cenas
de ver a minha mãe gastar ali tempo orando por mim, pelos meus irmãos. Vezes que dava vontade de desistir, vezes que dava vontade de deixar tudo para lá e encontrar nela um refúgio de oração. Às vezes eu fico pensando que todos nós somos resposta da oração de alguém. Talvez em algum momento alguém orou por mim, e talvez o que eu vivo hoje é a resposta da oração. São coisas que a gente vive. Agora em dezembro eu fui em Minas, né? Na minha cidadezinha lá no sul de Minas, lá em Campanha. E não foi um Natal muito fácil, porque, vocês sabem, eu perdi minha avó o ano passado. Minha avó era muito próxima, fui criado ao lado dela. Então foi um Natal meio com saudade, sabe? Natal com saudade não é tão fácil, vocês imaginam. Quem já passou por isso sabe bem. Então tudo trazia uma lembrança e tal, mexia com o coração. E aí, um dia sentado à mesa lá com a minha mãe resolveu me mostrar algo. Minha avó era acumuladora de coisas, então no quartinho dela tinha muita coisa. Minha mãe teve que, depois que ela faleceu, fazer uma limpa ali. E mexendo nas coisas dela, que a minha avó gostava de guardar, encontrou ali muitas fotos de quando eu era criança. E aí minha mãe me mostrou duas coisinhas. Me mostrou um bilhetinho pequenininho, que minha avó escreveu para mim em 1998. Minha avó me deu uma agenda. Eu tinha 8 anos de idade. Ela me deu uma agenda e escreveu num bilhetinho para a agenda assim: para você, meu querido neto Rafael, este presente e a minha oração para que você se torne um grande homem. Ela achou esse papelzinho pequenininho com a letra da minha avó, de 98. Mas minha mãe achou no meio das coisas da minha avó algo que eu não lembrava mais. O original ficou com a minha mãe lá, mas eu tirei uma cópia e trouxe. Eu achei, deixa eu ver se está aqui, ó, uma cópia de uma carta que eu, Rafael, escrevi para Deus no dia 1º de janeiro de 2007. Eu tinha 16 anos de idade. Estava entrando no meu último ano do ensino médio. E escrevi uma carta para Deus. E agora, no Natal, minha mãe me fez achar essa carta de novo. E aí eu fui ler a carta. Vou compartilhar com você. Desculpa aqui os erros de um adolescente de 16 anos. Mas vou ler um pedacinho da carta para você. Cheio de rabisco. Uma letra que de vez em quando nem eu não entendo, a minha própria letra. Mas uma carta sincera. Eu escrevi assim para Deus no dia 1º de janeiro de 2007. Grandioso Senhor Deus Todo-Poderoso. Olha como é que eu começo a carta. Grandioso Senhor Deus Todo-Poderoso. 16 anos de idade. Lá vou eu me emocionando com medo do sermão. Nem comecei a pregar ainda. Eu venho lhe agradecer, Senhor, pelas misericórdias que renovam a cada manhã. Pelo que diz na Bíblia, que nada pode nos separar do amor de Deus. Eu sei que o Senhor me aceita e me capacita a cada dia. E o seu maior desejo, Senhor, é me usar. Já estamos em 2007. Louvado seja Deus. O Senhor me deu em 2006 um ótimo ano. Tive problemas, mas venci pelo poder de Jesus. Foi um ano de mudanças, que as minhas orações foram atendidas pelo Senhor. Mas eu venho a Ti lhe pedir que somente a Tua vontade seja feita na minha vida. A minha vontade é pecaminosa, mas a Sua vontade é perfeita. Que por mais que seja doloroso, que a Sua vontade possa ser a principal em mim. Amanhã, que era dia 2 de janeiro, eu volto a trabalhar, porque eu trabalhava nessa época no escritório de contabilidade na minha cidade. Amanhã eu volto a trabalhar. E eu preciso, Senhor, que o Senhor me dê sabedoria, para que como cristão, eu possa ser um funcionário muito bom lá. Para que eu mostre para todo mundo a Tua verdade. Meu Deus, em 2007, que seja um ano de muitas bênçãos. Que seja da Sua vontade o melhor ano da minha vida. Com muita força para derrotar as provações e tentações. Mas, meu Deus, este possivelmente será o meu último ano em campanha. Se for da Tua vontade,
que eu possa fazer a diferença aqui, que os teus sonhos se realizem em minha vida. E eu imploro, Deus, hoje, de 1º de 1 de 2007, que o Senhor providencie os meios para que o ano que vem eu possa ir para o colégio, porque o meu sonho é ser pastor. E eu também lhe peço que o Senhor me ajude a ser o melhor aluno do colégio este ano, para que eu também possa demonstrar, nem eu entender a minha letra, também possa demonstrar a tua vontade. Senhor, me ajude a preparar para a sua volta e que minha vida esteja em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. 2007. E aí no final do ano passado, quando eu achei essa cartinha, eu lembrei dos mesmos, eu li essa carta imaginando um adolescente de 16 anos, sentindo de novo no coração os mesmos sentimentos, de dúvida, de preocupação, de ansiedade, de como que seria o novo ano que iria começar, as promessas que eu fiz a Deus, os pedidos que eu fiz a Ele. Fui ousada, eu quero ser o melhor aluno do colégio, para você ver as ousadias, mas clamei ao Senhor Deus e fiz uma oração sincera. Por algum motivo minha avó achou essa carta, guardou, nunca mais tinha visto ela. Mas hoje, em 2023, eu lembro desse adolescente de 16 anos de idade lá no sul de Minas, escrevendo essa cartinha sincera no dia 1º de janeiro. E eu lembrei que no final de 2007, eu tive um excelente ano no escritório, a ponto de ser promovido lá. No ano de 2007, eu passei no vestibular de teologia e decidi ser pastor. Não tinha um centavo para estudar, como já contei aqui. E Deus providenciou todos os recursos necessários para que hoje eu fosse um pastor. E no final de 2007, na formatura, ganhei a medalha de melhor aluno do colégio. Tudo aquilo que eu tinha pedido a Deus em oração, numa carta sincera em 2007, Deus tinha me entregado como um presente, para que eu reconhecesse que não era eu, era Ele. E eu fiquei pensando assim, por que Deus quis me fazer lembrar disso? Para que você, querida igreja, entenda que quando nós vivemos a nossa jornada diária, a mão de Deus demonstra de que Ele hoje tem realizado coisas que talvez você nem lembra que orou, mas você orou. Você tem vivido talvez frutos da sua própria oração ou de oração de alguém pela tua vida, que um dia clamou e se consagrou você, consagrou o teu coração, e fez com que você chegasse hoje, mesmo com as suas lutas, com as suas dificuldades, mas venceu pelo poder de Deus, porque estamos vivos, amigos, e vivendo a cada dia, mesmo em meio às batalhas. Talvez hoje eu poderia fazer coisas diferentes, teria tomado decisões diferentes, eu sei, mas eu agradeço, porque o meu Deus levou a sério as orações que eu fiz, as orações de um menino, que não tinha condições nenhuma, mas o Senhor Deus fez a bênção dele acontecer, porque é assim que Deus age quando nós acreditamos na oração. Mas muitas vezes nós não enxergamos como essas respostas acontecem, porque as respostas de Deus nem sempre é do nosso jeito. Mas às vezes a gente olha para trás e entende que a gente sofreu tanto por algumas coisas que a gente não precisava ter sofrido tanto, porque se a gente orou, nós tínhamos motivos para confiar que Deus estava no controle. E eu lembro de personagens. Eu lembro de Gease, servo de Eliseu, angustiado, falando para Eliseu assim: olha o exército que veio se acampar aqui. Lembra dessa história? Olha o exército que veio se acampar, eu não sei o que vai acontecer conosco. E Eliseu tranquilo, olhando para ele, dizendo assim: fica tranquilo, filho, muito maior são os que estão conosco do que estão com eles, muito mais estão conosco. E Gease olhava para o lado e falava: mas só tem nós dois. E Eliseu falou assim: não, vamos orar para Deus abrir seus olhos. E Deus abre os olhos do servo, e o servo olha e enxerga um exército de anjos com espadas de fogo na frente deles. Você consegue imaginar isso? De alguém que clama e o Senhor age. Eu lembrei daqueles discípulos na estrada de Emaús, lembra dessa história? Em que eles estão tão ansiosos, tão tristes porque o mestre morreu, que não conseguem enxergar que o mestre estava do lado dele. Porque na nossa vida nós fazemos isso às vezes. Nós ficamos tão cegos
com as ansiedades e preocupações do que vai acontecer amanhã, que muitas vezes não enxergamos o que Deus já está fazendo hoje, como Ele está presente ao meu lado hoje, como Ele já está agindo hoje na minha vida e na tua vida. Quantas coisas nós conseguimos compreender olhando histórias bíblicas. Lembra de Elias, que depois de vivenciar um milagre, de ver fogo cair do céu e queimar o altar, se esconde numa caverna, com medo de morrer. E lá ele pede a morte. Eu não entendi, ele pede a morte com medo de morrer, não dá para entender. Porque somos assim, né? E ele olha, Senhor, o que eu faço? O Senhor não está comigo. Olha, eu sou o último, não tem mais ninguém. E Deus fala assim, filho, eu te dou tudo que você precisa. Eu faço tudo por você. E ele procura Deus na tempestade, Deus não está na tempestade. Ele procura Deus no vento, Deus não está no vento. Ele procura Deus numa brisa suave que acalma e traz paz. E Deus estava nessa brisa suave que acalma e traz paz. Às vezes, amigos, as nossas ansiedades e angústias nos impedem de ver a ação poderosa de Deus que nos acalma. Quais são as respostas que você precisa? Pensando em tudo isso, o meu coração se voltou para uma última história bíblica, que é uma história extremamente poderosa, e eu gostaria de ler ela novamente com você. Então abra sua Bíblia comigo no livro de Daniel. Eu já prometi isso e vou cumprir. Eu vou fazer em algum momento um estudo sobre o livro de Daniel com a igreja. Eu acho que a igreja precisa conhecer mais sobre este livro. Mas eu vou queimar largada e vou já ler um capítulo aqui para a gente poder estudar juntos, porque eu entendo que o livro de Daniel é um dos principais livros para nós estudarmos hoje. É para mim o livro mais completo da Bíblia. São quantos capítulos? 12. 6 capítulos contam história, 6 capítulos de profecia. Mas no livro de Daniel nós encontramos assim, de maneira muito clara, como que é importante as nossas pequenas decisões hoje nos dizer como seremos amanhã. Hoje nós não enxergamos como as nossas decisões mudam a nossa história no futuro, e mudam mesmo. O livro de Daniel nos mostra isso. Então quero chegar com você no livro de Daniel capítulo 10. E tenta entender comigo essa história, para a gente poder finalizar a mensagem de hoje. Daniel capítulo 10, vamos entender aqui um pouquinho sobre esse assunto. Daniel 10. O livro de Daniel capítulo 10, nem está tanto em ordem cronológica, mas ele apresenta aqui um detalhe interessante. É Daniel contando uma história, tanto que ele começa essa história em terceira pessoa e continua em primeira pessoa. Ele faz uma mudança de tom, como se ele dissesse assim, eu vou contar uma história, só que essa história sou eu mesmo que conto. Então escute a história. E aí ele começa no verso 1, diz assim o verso 1. No terceiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. Essa palavra era o quê? A palavra era o quê? Verdadeira. E envolvia o quê? Guarda essa frase. Daniel contando, olha, eu tive uma visão, essa visão que eu recebi era uma visão verdadeira, e essa visão envolvia o quê? Um grande conflito. Verso 2. Naqueles dias, aí ele traz para a primeira pessoa. Eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Não comi nada que fosse saboroso. Não provei carne nem vinho. Não me ungi com óleo algum. Até que se passaram os 21 dias. No dia 24 do primeiro mês, estando eu na margem do grande rio Tigre, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro de Ufaz na cintura. Vamos parar por aqui. Olha para mim. O capítulo 10 de Daniel começa apresentando Daniel passando por um momento de, a Bíblia diz, de grande conflito. Aqui era uma batalha que era maior do que um grande conflito interior. Ele estava enfrentando um grande conflito espiritual. Porque nós que servimos a Deus precisamos entender que a nossa vida é uma mistura de físico, mental, emocional e também espiritual. As coisas que acontecem ao nosso redor também estão ligadas no conflito espiritual. Daniel estava vivendo isso. Qual que era esse conflito que ele estava fazendo? A ponto dele ter orado,
e ter clamado a Deus, e feito jejum a Deus, e ter pedido a Deus por quanto tempo? Quanto tempo? 3 semanas. Por que ele orou por 3 semanas? Porque era muito importante. Durante 3 semanas, Daniel ora e clama a Deus, e faz jejum, e não come nada, e não se unge com óleo, e ele fica se preparando para poder receber uma resposta a uma oração que mexeu com o seu coração. Só que aqui, Daniel já estava no final da vida. Daniel já tinha aqui 90 anos quase. Ele já era um idoso, jejuando por 21 dias. Entenda isso. Uma história forte. Por que ele faz isso? Porque aqui está acontecendo um conflito muito grande. Está dizendo o texto que ele já está aqui no 3º ano de quem? De Ciro. Daniel demonstrou que ele de fato era maior que a Babilônia. Porque a Babilônia acabou e ele permaneceu. Já tinha se mudado o império e Daniel ainda tinha um ponto de autoridade sobre aquele povo. Está dando para entender? Porque ele era um homem de Deus e Deus o colocou ali. Daniel, com 17, 18 anos, sai da sua terra como escravo para ser levado para a Babilônia. Para servir ali no palácio real, ele abre mão de muitas coisas para conseguir. A Bíblia fala que foi o próprio Deus que permitiu que os babilônicos levassem o povo de Deus para aquela terra. Porque eles tinham sido rebeldes, Deus já tinha mandado vários, preste bem atenção, Deus tinha mandado vários profetas apresentar para eles que eles não precisavam ir se eles se arrependessem, mas eles não se arrependeram e eles acabaram ficando lá. Quanto tempo eles deveriam ficar lá em Babilônia? Quanto? Vamos ver na Bíblia. Para você ter uma ideia, no capítulo 9 de Daniel, vamos fazer uma linha aqui de raciocínio para você entender. Vou lembrar meus tempos de sexta-feira, estou no modo aula agora. Daniel capítulo 9, diz assim o verso 2: No 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado através de quem? Através do profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar quanto tempo? 70 anos. Deus tinha falado, olha, vocês vão para um cativeiro, mas este cativeiro vai ter data para começar e também vai ter data para terminar. Eles deveriam ficar em cativeiro, mas tinham que ficar lá por 70 anos. Está claro? Como que ele sabia disso? Porque ele leu o livro de Jeremias. Vamos lá comigo em Jeremias. Jeremias capítulo 25. Guarde bem no seu coração. Jeremias capítulo 25. Vamos ler 2 textos em Jeremias. Jeremias 25, verso 11. Jeremias 25, verso 11 diz assim, vou ler com você. Olha o texto. Toda esta terra virá a ser uma ruína, objeto de horror, e essas nações servirão o rei da Babilônia durante quanto tempo? Isso era uma profecia, sim ou não? Profecia se cumpre, sim ou não? Profecia de Deus se cumpre. Mas essa era uma profecia condicional ou incondicional? O que vocês acham? Precisava alguma coisa acontecer para essa profecia se cumprir, sim ou não? Precisava, sim ou não? Estão na dúvida. Quem acha que precisava? Deixa eu ver. Quem acha que não precisava nada acontecer para essa profecia se cumprir? Ixi, quem não acha nada? A maioria. Muito bem. Era uma profecia condicional ou incondicional? Deus, quando dava profecias no Antigo Testamento, as profecias de Deus eram condicionais ou incondicionais? O que você acha? Depende. Tinham profecias condicionais e incondicionais. A maioria das profecias de Deus eram profecias condicionais. Dependia de algumas coisas que acontecessem, de decisões nossas para que acontecesse. Deus vai destruir Nínive. Essa era uma profecia, sim ou não? Mas o quê? Se eles se arrependessem, se convertessem, Deus não... Correto? Eles se converteram? A profecia se cumpriu? Se cumpriu. Porque a profecia era, se eles se arrependessem, Deus o quê? Não iria destruir. E Deus não destruiu conforme a profecia. Tanto que Jonas ficou bravo, não foi não? Ficou bravo, maldiçoou, pediu a morte. Está claro até aqui? Tá, pastor, então se essa profecia era uma profecia condicional, o que tinha que acontecer para a profecia se cumprir? O quê? Mesmo livro de Jeremias, capítulo 29, vai aí com a sua Bíblia.
Tenta entender comigo, vamos fazer uma jornada bíblica aqui. Capítulo 29, versículo 10. Diz assim, acharam? 29, verso 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, preste bem atenção, o que Deus está dizendo aqui? Quando passar 70 anos, correto? Quando se cumprir, acabou, passou 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês. E qual é a promessa? Vou trazer vocês de volta a este lugar. Ok. Verso 11, é aquele famoso versículo que todo mundo conhece. Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de quê? De paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração. Então, aqui está a condição para a profecia se cumprir. Então, o quê? Vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu vocês me buscarão e me acharão. Quando o quê? Me buscar de quê? De todo o seu coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que a vossa sorte mude. Eu os congregarei de todas as nações, de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o... Está claro até aqui? Sim ou não? A profecia de Deus era: vocês vão para cativeiro babilônico, mas vocês terão tempo determinado para ficar lá. Vocês vão ficar lá 70 anos. Depois que passar 70 anos, o que vocês têm que fazer? Orar. Orar para que vocês possam voltar. Está claro? Então agora vamos para Daniel, capítulo 6. Abra sua Bíblia. Daniel, capítulo 6. Estamos fazendo aqui uma jornada pelas páginas sagradas da Bíblia. E é uma delícia estudar a palavra de Deus. Então aproveite. Daniel, capítulo 6. Quem está aqui? Verso 1, quem que aparece? Dario. Quem era Dario? Era rei. Rei dos Medos, correto? Lembra-se que quem destruiu Babilônia? Capítulo 5. Quem destruiu Babilônia foram os Medo-Persas. Os babilônicos eram quase impossíveis de serem destruídos. Era o maior império da história. Mas eles foram no momento que abaixaram a guarda, os Medo-Persas invadiram, desviaram o curso do rio, entraram por debaixo das muralhas onde passa o rio, e num dia de festa, lembra dessa cena? Mãozinha na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim, lembra dessa cena? Nesse momento a Babilônia cai, os Medo-Persas assumem, tem dois reis, Dario e Ciro. Ciro, Isaías, há 150 anos antes de Ciro nascer, já tinha profetizado que Ciro seria responsável de assinar o decreto que iria tirar o povo da Babilônia para Jerusalém. Só que antes de Ciro tomar o trono, quem assume o trono é seu tio Dario, dos Medos. E Dario, quando assume o trono, com as suas vaidades, resolve colocar Daniel como chefe, um dos chefes dos sátrapas, dos príncipes daquele povo. O povo, com ciúme de Daniel, pensa uma estratégia para destruir Daniel. E pensa assim: só vou conseguir destruir usando a lei dele, porque ele é muito fiel. E aí eles decidem tomar uma decisão, eles tomam uma decisão assim. Olha o que diz o verso 8. Portanto, verso 7. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordarem que o rei baixe um decreto e sancione um interdito ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer uma oração a qualquer deus ou a qualquer homem que não seja o rei, que o rei jogue esta pessoa aonde? Na cova dos leões. Esses invejosos fizeram e conseguiram convencer o rei de fazer um decreto para que as pessoas não pudessem orar, correto? O decreto era para atingir quem? Não, esse decreto, além de atingir Daniel, iria atingir quem? Todo o povo, porque a profecia dependia de que depois de 70 anos eles tinham que orar para a profecia acontecer. Então o rei, esses prefeitos não sabiam.
Eles estavam movidos pelo ciúme e pela inveja de Daniel, mas na verdade mal sabiam eles que eles estavam sendo usados pelo diabo para atrapalhar um plano de Deus para o povo. Então esses 30 dias que o povo deixaria de orar, seria 30 dias para que a profecia de Deus não se cumprisse, porque os 70 anos estavam acabando. Tá claro? Você entendeu a seriedade disso aqui? Aí o que Daniel faz? O que Daniel faz? O que Daniel faz? Vai para sua casa e faz o quê? Abre a janela para orar. Por que ele ia orar de janela aberta? Se ele orasse de janela fechada, Deus ouviria, sim ou não? Claro! Mas por que ele abre a janela? Por quê? Porque ele fala assim: meu povo, eu sou um profeta, líder de Deus entre vocês. Vocês precisam me ver, que eu não estou com medo de morrer, mas o que eu não posso fazer é deixar de orar. Porque se vocês não orarem, se vocês ficarem com medo da profecia e não orarem, a profecia não vai se cumprir, vocês vão ficar aqui para sempre. Aí ele ora, o fofoqueiro vem, conta para o rei manda jogá-lo na cova dos leões, e nós conhecemos o resto da história. Daniel, escuta aqui, Daniel preferiu passar uma noite na cova dos leões do que passar um dia sem orar. Porque a oração, para aquele homem, tinha a ver com muito mais forte do que ele poderia imaginar. Está claro até aqui? Alguns anos se passaram, e agora Daniel está orando de novo. 21 dias ele orou, clamando a Deus. Agora já é Ciro, sim ou não? Daniel já tinha ido a Ciro, já tinha mostrado a profecia de Isaías, falou: Ciro, você é fruto de uma profecia, Deus vai usar você para assinar o decreto. Ciro já tinha assinado o decreto, uma parte do povo já tinha saído para voltar para Jerusalém, mas estava tendo dois problemas, que era o motivo possível da oração de Daniel nesse capítulo 10. Quais eram os dois problemas que eles estavam enfrentando? Primeiro problema, que boa parte do povo, depois que o decreto foi assinado, não quis sair. Vocês estão livres. Para onde? Voltar para Jerusalém, a profecia, lembra? Lembro. Mas como é que está Jerusalém? Está destruída. Vocês vão ter que reconstruir. E aí o povo lembrou que eles já tinham feito família em Babilônia, que eles já tinham construído em Babilônia. Eles estavam livres para viver na terra da promessa, terra que emana leite e mel, mas eles decidiram permanecer. Então uma boa parte fica em Babilônia. Está claro aqui? Segundo problema, aqueles que tinham ido até Jerusalém, quando chegaram em Jerusalém, encontraram os samaritanos bravos, querendo tomar o território deles, e sofreram oposição lá. Não estava fácil lá também. Aí Daniel ora e fala: Senhor, me ajuda, eu clamo para que o Senhor, e por 21 dias ele pediu o livramento de Deus, para que esses problemas se resolvessem. Só que por 21 dias ele orou, e a oração não parecia passar do teto. Por 21 dias ele jejuou, e a oração parecia não passar do teto. E aí o que aconteceu? Terminamos a história assim, capítulo 10, versículo 10. Daniel 10, verso 10, diz assim. Daniel 10, verso 10, diz assim: Eis, acharam? Que a mão de alguém tocou em mim, e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado nas palmas das mãos. E ele me disse: Daniel, você é um homem muito amado, esteja atento às palavras que eu vou lhe dizer. Fique em pé, porque eu fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé tremendo. Então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o quê? Desde o primeiro dia em que você se dispôs o coração a se compreender e se humilhar na presença do seu Deus. Daniel orou por quantos dias? 21, mas Deus aparece para ele depois de 21 dias e diz assim: a sua oração foi ouvida desde que dia? Desde o primeiro dia. Então por que demorou 21 dias para chegar? Que demora é essa? Veio de fax? O que veio? Não é possível. Verso diz: foi por causa das suas palavras que eu vim.
Mas, verso 13, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Você entendeu a gravidade do que está acontecendo aqui? Daniel ora, por 21 dias, Daniel, preste bem atenção, por 21 dias, Daniel clama ao Senhor. Depois de 21 dias, a promessa se cumpre, chegando para ele a resposta, mas o anjo diz assim: eu já ouvi a sua oração desde o primeiro dia. Eu só não falei com você antes, porque quando eu cheguei para falar com você, o príncipe do reino da Pérsia veio me opor. O príncipe do reino da Pérsia, conforme a profecia bíblica, é quem? Satanás. E impediu que a oração dele fosse respondida. Durante 21 dias, ao lado de Daniel, ocorreu uma guerra espiritual entre o anjo que Deus enviou para dar a resposta e Satanás, para que ele não tivesse a sua oração respondida. Pastor, e como é que então que depois de 21 dias aconteceu? Só teve resposta quando algo aconteceu. O que aconteceu? Verso seguinte, leia aí para mim o verso 14. Então, quem que foi enviado? Quem foi enviado? Quem é Miguel? Somente quando Jesus foi enviado, a resposta e a vitória aconteceu e a resposta chegou para Daniel. Olha isso, amigo. Pastor, o que entendemos dessa história? Você entendeu a seriedade disso? Olha para mim. Primeira coisa, eu não sei por quanto tempo você tem orado por algo. Eu não sei por quanto tempo você tem orado por algo. Mas nesta manhã, em nome de Jesus, Deus mandou te pedir para você não desistir de orar. Se Daniel tivesse parado no meio dos 21 dias, não dava tempo de Miguel chegar, e ele ficaria sem respostas. Querida igreja de Botafogo, em nome de Jesus, Deus está te chamando para vencer as suas batalhas na oração. Porque é no joelho no chão, amigo, que nós enfrentamos as lutas. Amigo, se Deus abrisse os seus olhos da espiritualidade agora, você veria anjos lutando pela tua vida. Amigos, eu trabalho com a igreja há 12 anos e eu escuto pessoas falando: pastor, às vezes eu saio da igreja com meu coração tão tocado pelo Espírito Santo, eu aceito o apelo, eu escuto as suas mensagens, eu falo: eu vou ser diferente, eu vou viver, eu vou mudar de vida, mas quando eu chego lá fora, Deus, eu não sei mais o que acontece, o meu coração muda e eu volto a tudo aquilo que eu tinha pedido para sair. Amigos, vivemos um grande conflito diário na nossa vida. Você é centro também de um palco de conflito, em que o diabo não está preocupado com você, ele está preocupado em atingir Deus, e a única maneira que ele tem de atingir Deus é atingir você. Então ele tenta atrapalhar o agir de Deus na tua história, as tuas respostas. Amigo, Deus iria fazer de qualquer jeito, mas a resposta que Daniel queria só chegaria depois que esta batalha. O que estava em jogo nesta guerra não era a ação de Deus, porque o diabo não tem poder para impedir a ação de Deus. O que estava em jogo nessa batalha de Daniel 10 era a resposta que Daniel queria receber de Deus sobre tudo aquilo que estava acontecendo. E essa resposta só veio depois que Miguel interveio nessa história. Mas a primeira lição que eu tiro dessa história é que nunca vale a pena deixar de orar. E eu digo mais: você precisa voltar a jejuar. Jesus mesmo disse que tem algumas batalhas que nós só vencemos com o jejum e oração.
Nós estamos preenchendo o santuário do Espírito Santo de coisas que não agradam a Deus e queremos que Deus nos responda. A palavra de Deus diz que nós precisamos começar a tomar algumas decisões de oração com mais intensidade. Eu sei que tem gente que tem questões médicas que não pode. Eu entendo, tudo bem. Mas se você puder, nem que seja por meio-dia, mas para você poder clamar a Deus com a sua mente limpa, para que o seu cérebro esteja de fato oxigenado, para você clamar e receber a resposta que Deus precisa. Ore e jejue. Segundo ponto, Deus quer que você lembre hoje que você é amado pelo céu e odiado pelo inferno. Mas você é amado pelo céu. A primeira frase que o anjo fala para Daniel é: filho, você é muito amado. Eu sei que tem gente aqui que às vezes tem recebido menos amor do que precisa. Das pessoas talvez, de Deus nunca. Porque nada, nem ninguém pode afastar você do amor de Deus em Cristo Jesus. Você é um filho amado pelo Senhor, e o amor de Deus hoje é tudo o que você precisa, porque só o amor dele preenche o teu coração, e todos os outros sentimentos vêm. Eu estava falando hoje que o amor para mim é o maior elo de ligação entre nós e o Senhor. O amor é um milagre que nós só conseguimos ter quando nós recebemos a unção do Espírito Santo de Deus, e que a cada dia possamos demonstrar amor, mas entendendo que somos muito amados pelo Senhor. Terceira e última lição, mais importante para mim nessa manhã: quem precisa que Miguel venha, que Jesus venha intervir na tua causa, agir na sua oração. Porque Daniel orou 21 dias. Mas tem pessoas aqui, amigos, que estão orando há 30 anos por um filho que o diabo tem tentado destruir, tem levado por caminhos de perdição, e você tem falado e você não sabe mais o que fazer. Amigos, em nome de Jesus, acredite, Deus continua sendo Deus. Não pare de orar. Pastor, eu oro pelo meu casamento. Continue orando. Jejue se for necessário, mas clame de coração, porque a batalha é grande espiritual, mas a palavra de Deus diz que seremos em Jesus mais do que vencedores. Pastor, mas Deus está em silêncio. Amigo, os silêncios de Deus também são respostas. Deus talvez está dizendo para você descansar nele. Calma, faça a tua parte, que Deus sabe muito bem fazer a parte dele. Qual é a resposta que você precisa? Vou chamar aqui o Wanderson, a Anne e o João. São amigos que Deus me deu aqui no Rio de Janeiro, uns 4, 5 meses atrás. O Wanderson lançou essa música. Durante alguns dias minha esposa já estava brigando comigo, que eu só escutava isso em casa, era todo dia. Foi a primeira composição que o Wanderson fez com o João, não foi? O João e a Ana Elise tem um grupo chamado Catavento, e vale a pena vocês ouvirem as músicas deles. E o Wanderson todos nós conhecemos, também tem as suas músicas, e eles prepararam essa música juntos, e essa música mexeu com o meu coração. E enquanto eu ouvia essa música, o Espírito Santo me fez lembrar de novo desta mensagem. Eu quis trazê-la para você hoje. Então eu queria que você escutasse essa música que chama Respostas. Essa música fala comigo, eu queria que falasse com você. Enquanto você escuta, se você quiser se derramar na presença do Senhor e dizer: Senhor, estou aqui com as minhas orações, com as minhas angústias, enfrentando as batalhas espirituais, mas eu acredito nas tuas mãos, eu acredito na intervenção de Miguel ao meu lado. Enquanto você escuta, fique em pé e eu vou orar por você. E hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Tentei fazer de tudo para conquistar o mundo. Busquei com minha
minhas forças encontrar lugar seguro, mas caí. Que bom que foi apenas um arranhão. Escute essa letra para você. Achei que era vidente e era dono do futuro, mas claro e evidente que ao tentar fugir de tudo me perdi. E aí você chegou. Além de toda a história, de todas as memórias, existe um Deus que faz muito além do que eu posso ver. Por trás de cada porta existe uma resposta, pois sei que Deus está sempre disposto a caminhar comigo. Um dia eu questionei
está o teu povo, Senhor, em pé, na presença do Senhor nessa manhã, olhando para a nossa história. Reconhecemos na nossa história a mão do Senhor agindo no tempo certo, do jeito certo em nossa vida. Às vezes nos desesperamos, Senhor, eu me desespero. Todos nós aqui passamos por momentos de ansiedade, de preocupação, mas que nesta manhã possamos aprender mais uma vez a confiar no Senhor, sabendo que a nossa vida está em volta de batalhas espirituais. O Senhor tem anjos do Senhor lutando para nos proteger, e existem também, infelizmente, anjos do inimigo tentando nos destruir. Mas nesta hora envie Cristo Jesus para intervir em nosso favor, para vir em nosso encontro, Deus, para que neste momento possamos mais uma vez receber respostas que só encontramos dos lábios do Senhor Jesus. Provérbios diz que o coração do homem pode fazer seus planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Que possamos estar preparados para receber a resposta certa do Senhor. Que ao sairmos dessa igreja, possamos sair em paz contigo, sabendo que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Somos vencedores ao teu lado, não por nossos méritos, mas pela atuação do Senhor em nós. Nos abençoe, que a sua graça nos alcance, que tenhamos uma semana maravilhosa e nos traga amanhã para mais um culto de adoração nesta igreja. É a minha oração, e ela vai assinada em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Um feliz sábado para você. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amém.